Olha Jesus nos alertando. Mateus 24, vou ler do versículo 1 até o versículo 14. Os discípulos começaram a perguntar umas coisas para Jesus, mas vamos ver aqui as respostas. Mateus 24, Jesus começa a falar um pouco sobre os dias do fim do tempo. E nós estamos em dias finais, dias onde precisamos buscar cada vez mais intimidade com Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Isso aconteceu quase 70 anos depois que ele disse isso. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ele começa a falar, a primeira coisa que Jesus fala: tome cuidado com o engano. Tome cuidado com o engano. Ele começa a falar que tipo de engano? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Aqui ele fala de enganos, pessoas que dizem que são nascidas de novo, que apresentam o evangelho para você, mas estão ensinando doutrinas erradas. E nós estamos vendo uma enxurrada de doutrinas erradas nos nossos dias. Falando que são de Jesus, mas o comportamento deles dizem para você que não são de Jesus. Apresentam um Jesus falso. Apresentam coisas que Jesus não falou, que Jesus não ensinou. E falam: somos de Jesus. E você tem que conhecer a doutrina correta. Porque o que é engano? É um tanto de verdade e tem uma pitada de mentira. Como nesses últimos dias, pregadores da graça radical, que tiram a fala de Jesus e colocam a fala deles. Coloca a fala de Paulo no lugar da fala de Jesus. E diz que você não tem que se arrepender, que os seus pecados já foram, até do futuro já foram perdoados. Que isso é até uma ofensa você pedir para Deus te perdoar. Que o sermão da montanha rasga da Bíblia. Não é para você. Pregadores de engano, que estão levando a galope milhares e milhares de pessoas para o inferno, junto com eles. E você tem que saber a verdade do Evangelho. A sua garantia se chama Espírito Santo. Você tem que orar em línguas, ser responsável pelo teu crescimento. Orar, meditar na palavra. Porque os dias estão caminhando para isso que Jesus fala aqui, olha. Vamos continuar. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, porque você leva o evangelho, a verdade. Porque você está anunciando a verdade. Vão te perseguir. Está falando da igreja, está falando do mundo. Está falando para a igreja. Nós somos a igreja. Vão nos perseguir, vão nos odiar. Então não fique tentando fazer conchavo com as pessoas, porque elas não vão gostar de você mesmo. Porque você vai falar e andar na verdade. Qual é a pessoa que gosta, que está andando no adultério? Você fala: isso é errado. Qual a pessoa que vai gostar de você sinalizar para ela que roubar é errado, que mentir é errado?
Não existe mentirinha branca. Mentira é mentira. E o pai da mentira é Satanás. Então nós temos que começar a entender, pare de mentir. É o básico. Comece a falar a verdade. E ele fala, nesse tempo, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso é dentro da igreja. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Pare de correr atrás de revelações. Porque hoje muitos da igreja vão que nem fosse cartomantes. Vou lá na casa de fulano para saber o que Deus está falando para mim. Ora aí, irmão, vê o que Deus está falando aí. Irmão, ora aqui, vamos lá orar. Vê que Deus revelou alguma coisa para você, irmão. Pare com isso. Você tem o maior com você. Conheça a Bíblia, conheça a palavra. Deus não tem que chegar para mim e falar, Rita, tem que perdoar. Eu já sei que eu tenho que perdoar. Deus não tem que chegar para mim e falar, pare de mentir. Eu já sei que eu tenho que parar de mentir. Pare de roubar. A hora que Deus me convencer que eu tenho que parar de roubar, eu paro. Tem certas coisas que por falta de conhecimento o meu povo perece. Conheça a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque você está indo, achando que está indo para o céu, você está indo para o inferno. Você tem que seguir, perseguir a verdade do Evangelho. Aonde está a verdade? Aonde está a verdade? Jesus está contando aqui a verdade. Ele está dizendo, vai se levantar muitos falsos profetas. Para que serve a profecia? Para consolar, exortar e edificar. Te edificou, irmão? Não. Te consolou? Não. Te exortou a andar na verdade? Não. Então, não é profecia. Por que Deus vai chegar aqui nessa manhã e falar, olha, estou aqui vendo alguém que saiu com o marido do outro ontem. Olha, se você não for vir aqui à frente, Deus não faz assim. Deus não coloca ninguém no banco para todo mundo saber. Venham os pecadores, sentem aqui no primeiro banco. Para a igreja inteirinha ficar sabendo que você é um pecador. Comece a pensar, Deus, Ele é fiel, Ele te ama. Ele não é mentiroso. O que Ele falou na palavra, Ele vai cumprir. Ele quer te encorajar nessa manhã a crer no poder do Evangelho. Vamos andar num caminho santo, vamos orar no Espírito, vamos jejuar, vamos ler a palavra do nosso Pai todos os dias. Porque a doença tem que cair de você sim, a miséria tem que cair de você sim. Deus não escolheu ninguém para nascer naquele lugar mais pobre da terra. Deus não faz acepção de pessoas. Crescei e multiplicai-vos. É a lei de Gênesis. A vontade de Deus para a sua vida é que você ande em santidade, no plano perfeito dele. Você pode pedir a direção de Deus. Pai, me dê uma direção. Será que eu mudo de lins? Me dê uma direção. Eu tenho tanto contratos de trabalho. Me dê uma direção. Você tem que começar a entender que Deus fala com você, é seu Pai.